não é bem por aí, né? Vocês tentaram aí dar uma pancadinha meio falsa em relação ali à questão ministerial. Não, vocês estão errados. A questão da pregação dos mandamentos havia sido resolvido, mesmo que talvez isso tenha sido feito talvez de uma maneira menos chamativa, vamos dizer assim, talvez para menos pessoas, mas não quer dizer que não tenha sido feito. Até porque, no caso específico da igreja, não é uma garantia que todos os meus filhos espirituais estejam vinculados à igreja, até porque tem rotatividade ministerial na questão da pregação. Só que por causa de vocês e por culpa de vocês, houve espalhamento ministerial na questão dos argumentos sobre, no caso especificamente na questão dos argumentos trabalhistas. Eu, para evitar ali confusão, tive de sair do ministério. E isso, claro, provavelmente causou um espalhamento. Não porque a minha presença seja muito importante, mas porque daí o ministério não continuou da mesma forma, né? Porque a partir dali houve alterações ministeriais. Então, não, a questão da pregação dos mandamentos foi feita, só que ela não precisaria ser feita em igreja. A única questão que eventualmente havia na igreja ali não era a questão de, se a pregação foi feita ou não foi feita. Não, ela foi feita. A questão é, ali eu apenas atingiria uma quantidade maior de pessoas, é só. Só que ainda assim muitas dessas pessoas são pessoas para quem eu nunca preguei. Então ali o provável é que em relação a meus filhos espirituais ali houvessem poucas pessoas também. Mas a questão não é só de haver poucas ou muitas pessoas, né? Ali não é uma questão que faça também total diferença. A questão é que os meus filhos espirituais foram espalhados. Então, quando eu falo que mesmo que eu tenha pregado para poucas pessoas, embora não foi tão poucas assim, né? Porque eu fiz a pregação em vários dias. Mas quando eu falo que foram feitas da minha parte pregações para poucas pessoas, foi levando em consideração que os filhos espirituais, as pessoas desamparadas para quem eu preguei, elas se espalharam. Então não é só na igreja que eventualmente eu iria encontrá-las, né? Aliás, provavelmente não. Elas estão por aí na vida. E elas não estão eventualmente vinculadas à igreja. Talvez algumas, né? Mas elas não estão. E de repente muitas que estiveram na igreja já não estão mais. Ou pelo menos não que não estejam no sentido de buscar Deus ou buscar a santidade, mas às vezes não estão naquela. Né? Não estão buscando, por exemplo, alimento naquele ministério, seja alimento físico ou espiritual, ou não estão ligados a essa igreja específica, onde eu pregava antes. Então a questão era essa. Né? Mas de qualquer forma, não. Houve espalhamento. Claro que a pregação dos mandamentos, vamos dizer, que eventualmente eu fiz, ela vale, ela conta porque ela foi feita com vamos dizer, com o pensamento ou com a ideia motriz, vamos dizer assim, né? Com a ideia diretiva, né? Com a diretiva de que os meus filhos foram espalhados. Então, inclusive a chance de as pessoas para quem eu pregava naquela época estarem ali hoje na mesma igreja também é uma chance meio pequena pela questão da rotatividade. Algumas talvez nem tenham continuado na própria questão da fé, ou estão em outra igreja, dificilmente estariam na mesma igreja, ou estão em igreja diferente, ou mesmo não estão seguindo nem essa fé. Estão seguindo alguma outra premissa de fé, ou alguma premissa de falta de fé. Então, quer dizer, você tem várias possibilidades aí, né? Agora, o fato mesmo que tenha sido para poucas pessoas eu fazer a pregação de uma maneira mais espalhada, faz todo sentido. Vocês, o pessoal aí do cultismo, vocês espalharam os filhos espirituais, vocês espalharam as pessoas desamparadas daquela época. Eu não fiz nada disso. Eles foram espalhados não por culpa minha e se cobrando da minha pessoa algo que eu não era capaz de dar, na verdade. Né? Então, fica esse complemento aí naquilo que se refere ao argumento do espalhamento, se estiver levando em consideração isso. Né? Não é só pela igreja que esse tipo de atividade, vamos dizer, poderia ser feito. E outra que mesmo as outras pregações, que eu até fiz várias nesse período, e das outras pregações eu não pregava só isso, até porque eu sentia, vamos dizer, de Deus o comando de falar outras coisas, né? Ou pelo menos ali de outras entidades espirituais. A ideia era também falar sobre outros temas, né? Mas de qualquer forma, sobre os mandamentos foi feito, mas para poucas pessoas não interessa. E mesmo talvez vocês falam ali na questão da igreja, talvez não tenha havido filhos espirituais quando eventualmente tentei ali a questão do retorno. Mas poderia haver poucos. Mas poucos na rua também pode haver.
uma vez que eles foram espalhados. Então a ideia também foi essa. E então, descaracterizando isso daí. Tem formas e formas de se buscar os filhos espirituais e de fazer as pregações. Não é só ali, no caso, vamos dizer, a pregação para uma quantidade maior de pessoas por meio da igreja, que necessariamente me garantiria naquilo que se refere, naquilo que se reporta aí a fala sobre os mandamentos. E que, inclusive, talvez, no geral, mesmo em quantidade, não seria algo, vamos dizer, eficiente. Não que a pregação, talvez, para poucas pessoas seja, mas a pregação para mais pessoas também não garante isso, na verdade. E, de qualquer forma, a pregação introdutória foi feita. Se colocar de maneira mais detalhada os mandamentos como opção. Não necessariamente ali falando tudo e descaracterizando outra forma de pensamento. Mas dizendo que aquilo também é uma forma válida de pensamento, com alguns fundamentos a mais. Isso foi feito, mesmo para várias pessoas. E é isso aí, então. Eu não vejo essa questão dessa obrigatoriedade, até porque a minha outra estratégia, na verdade, de fazer aí na questão da rua, né? Ela fez muito sentido uma vez que os meus filhos foram espalhados, né? Então tem que levar isso em consideração. Os meus filhos espirituais, entre aspas, né? Então valeu.